Deus abençoe, meus queridos. Estou fazendo esse vídeo hoje para compartilhar com vocês algo que o Espírito Santo me trouxe um entendimento melhor hoje. De algo que talvez eu entendia da maneira errada. Lá em 1 Tessalonicenses 5,19 fala: não apagueis o Espírito Santo. E por algum tempo eu entendia que quando a gente se permitia que o Espírito Santo fosse apagado, ele se retirava de nós. Hoje, o Espírito Santo me trouxe uma analogia que eu consegui compreender melhor sobre isso. Eu queria dividir com vocês. Imagina você na sua casa, à noite, luz acesa, né? À noite nós estamos com a luz acesa. Você ali na sua casa conhece cada disposição de cada móvel da sua casa, distância de um cômodo para o outro. Você já está familiarizado com o seu ambiente, com a sua casa. Mas aí a luz se apaga. Acaba a energia, a luz se apaga. Mas veja bem, a lâmpada se apaga, mas a lâmpada permanece lá dentro da sua casa. Ela está lá, só que ela está apagada. E por ela estar apagada, você não enxerga mais nada. E aí, por você pensar que conhece muito bem a sua casa, você começa a fazer algumas coisas sem a lâmpada. Precisa ir no outro cômodo pegar alguma coisa, precisa ir ao banheiro, precisa ir na cozinha beber uma água. Só que aí você descobre que com a lâmpada apagada tudo fica muito mais difícil. E fica quase impossível você fazer tudo certo. Você esbarra no sofá, você esbarra na quina de um móvel, você tropeça num objeto e você pode até cair. Assim é o Espírito Santo na nossa vida, quando a gente permite que ele se apague. Ele não se retira de nós, porque nós, cristãos, quando nós recebemos o Senhor como nosso Salvador, né, como Jesus como nosso Salvador, a gente recebe o Espírito Santo, porque foi uma promessa de Jesus. Jesus falou antes de morrer e ressuscitar, ele falou que ele iria, mas ele deixaria o Consolador, e assim foi feito. Ele deixou o Consolador, que é o Espírito Santo. E quando a gente se converte, no momento da nossa conversão, o Espírito Santo passa a habitar dentro de nós. Ele é a luz que nos guia no nosso caminho, na nossa vida. Se a gente alimentar o nosso espírito, a gente vai estar sempre ali com o Espírito Santo falando, nos direcionando, nos guiando na nossa trajetória, na nossa vida, no nosso dia a dia. Mas quando a gente para de alimentar o nosso espírito e passa a alimentar a nossa carne fica mais forte, o nosso espírito fica mais fraco e a gente começa a perder a sensibilidade espiritual. A gente começa a perder e chega um ponto que o Espírito Santo se apaga, a luz se apaga para nós e a gente começa a viver nossa vida no escuro, espiritualmente falando. E a gente perde a sensibilidade, não escuta mais a direção de Deus, não enxerga mais aquilo que o Espírito Santo quer nos mostrar, porque ele está ali dentro de nós, mas ele está apagado. Então, meus queridos, que nós possamos entender isso e não permitir que o Espírito Santo se apague na nossa vida. E a única forma de não permitir isso é buscando ao Senhor, vivendo em obediência, buscando o Senhor em oração todos os dias, porque a gente alimenta o nosso corpo. A gente precisa comer todos os dias e várias vezes ao dia, né? Então nós não podemos buscar o Senhor uma vez na semana no culto da igreja. Nós precisamos buscar a Deus todos os dias, orar, ler a sua palavra, porque a palavra é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. A palavra de Deus a gente precisa ler todos os dias, mesmo quando a gente não tem vontade de ler, porque a gente não tem que esperar ter sentimento para fazer aquilo que Deus nos orienta. A gente precisa fazer e criar daquilo um hábito, uma disciplina espiritual, para que o Espírito Santo brilhe em nossa vida, resplandeça sobre nós, que a gente possa ter sempre a direção de Deus em tudo que a gente for fazer. Dessa forma,
a gente consegue viver uma vida cristã sem que o inimigo possa se aproximar de nós. Ele fica ao derredor, mas ele não toca num fio de cabelo, porque nós estamos firmados em Deus, porque o Espírito Santo está aceso dentro de nós, nos guiando, nos orientando para que caminho nós devemos seguir. E que nós possamos fazer isso, que nós possamos praticar isso, que nós nunca possamos permitir que o Espírito Santo seja apagado da nossa vida. E essa é a palavra que eu deixo para vocês. Deus abençoe.